Boa noite, sejam bem-vindos às Conversas Improváveis, uma organização da Delegação Portuguesa dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, no âmbito da iniciativa Fazer Acontecer Europa Social. O objetivo passa por debatermos aqui temas que vão da educação à saúde, do emprego à habitação, das desigualdades à proteção das crianças, tendo sempre como mote a Cimeira Social da União Europeia, que acontecerá no Porto nos próximos dias 7 e 8 de maio. A saúde é a matéria da nossa quarta conversa, aquela que temos hoje aqui, e cujos convidados são a doutora Ana Jorge, médica e ex-ministra da Saúde, a quem agradeço imenso a presença, doutora, muito obrigado por estar connosco, e o Bispo Emérito das Forças Armadas e Segurança, Dom Januário Turgal Ferreira. É um gosto muito grande de tê-lo aqui connosco também. Já iremos conversar os três. A abertura, contudo, desta sessão fica a cargo, ou está a cargo, da eurodeputada Margarida Marques, a quem dou também as boas-vindas e a quem peço o favor de dar o pontapé de saída nesta nossa conversa. Faz favor, senhora eurodeputada. É com imenso gosto que participo nestas conversas improváveis. E ter Ana Jorge e o Dom Januário Turgal Ferreira neste debate é um privilégio. Duas pessoas com dois percursos diferentes, mas um e outro sempre se bateram para que o acesso à saúde fosse um direito de todos e de todas. Estas conversas improváveis inserem-se no quadro da Cimeira Social do Porto, que irá adotar um plano de ação que permita que os 20 princípios consignados no Pilar Europeu dos Direitos Sociais se tornem reais a benefício dos cidadãos e das cidadãs. É necessário fazer mais para que os 20 princípios nos ajudem a construir mais e melhor educação, mercados de trabalho mais justos, empregos decentes, mais igualdade de oportunidades, bons sistemas de saúde e de segurança social para todos os europeus. Um deles, os cuidados de saúde. Com o objetivo de que todas as pessoas têm direito a aceder em tempo útil a cuidados de saúde de qualidade, preventivos e curativos a preços confortáveis. Esta pandemia tem-nos ensinado muita coisa, desde o comportamento das comunidades à importância dos sistemas públicos de saúde. E a União Europeia? Esta pandemia mostrou claramente a necessidade de uma maior coordenação entre os Estados-membros na área da saúde. Existiam e existem já mecanismos de cooperação, desde a Agência Europeia do Medicamento, a sistemas de alerta, a cooperação em matéria de doenças raras, em apoio à investigação com implicações na saúde. Os ministros da Saúde dos Estados-membros reúnem-se regularmente e poderíamos continuar. Muito importante, sem dúvida. Achamos, no entanto, que é o momento de também na saúde darmos mais um passo no processo de integração europeia. Por isso, propus logo no princípio desta pandemia a criação de uma União para a Saúde. À semelhança, aliás, do que a União Europeia já tinha feito relativamente à União da Energia num momento particularmente sensível de abastecimento energético na União Europeia. Mas para que isso possa acontecer é necessário, primeiro, vontade política, depois, os meios necessários. E isso levou-me, enquanto negociadora do Orçamento Plurianual da União Europeia, 2021-2027, pelo lado dos socialistas, a propor triplicar o orçamento do Programa Saúde EU for Health, de 1,7 para 5,1 mil milhões de euros. Um programa, agora já aprovado, com um financiamento de 5,1 mil milhões de euros e onde a minha colega Sara Cerdas teve um papel importante também em nome dos socialistas. Um programa que visa reforçar os sistemas de saúde e preparar a União Europeia para enfrentar grandes ameaças sanitárias transfronteiriças. Um programa que irá intervir exatamente em domínios nos quais a União Europeia pode oferecer um valor acrescentado, complementando as políticas dos Estados-membros, ajudando os países a coordenarem-se, a partilhar dados, a tornar os medicamentos e os dispositivos médicos mais disponíveis, mais acessíveis e mais baratos.
Termino com uma referência ao programa de vacinação. Todos gostaríamos que o programa de vacinação corresse mais depressa, em Portugal, na Europa, no mundo. E tem que ser feito mais. Mas uma coisa é certa. Se a Comissão Europeia não tivesse adquirido as vacinas em nome dos Estados-membros, distribuindo-as equitativamente pelos países, Portugal começaria seguramente a vacinar, tendo em conta a escassez de vacinas, apenas depois do verão e depois dos grandes Estados-membros terem terminado os seus programas. Bom debate. Muito obrigado, Sra. Eurodeputada. Enfim, doutora Ana Jorge, nesta introdução, a Sra. Eurodeputada Margarida Marques falou de muitos milhões de euros que serão seguramente necessários para atacar este problema, mas ajudam-me a fazer o link para aquela que era a minha primeira pergunta e que resulta de uma tomada de posição do Conselho Nacional da CIP ainda esta semana, alertando para o facto de, em 2030, a despesa anual com saúde dever estar nos 1.200 milhões de euros, cerca de 6%, de 0,6% do PIB, peço desculpa, em relação ao que é gasto anualmente. A pergunta é muito simples, doutora. Estamos mesmo obrigados a investir muito mais dinheiro na saúde? A pandemia também nos ensina isso? Doutora Ana Jorge, está-nos a ouvir? Creio que temos aqui um pequeno problema. Estou a precisar aqui de colocar o meu microfone, o som ativo. Cumprimentar só o Sr. Dom Januário Turgal Ferreira, que não tinha tido a oportunidade de o fazer, e com gosto partilhar com ele este debate. Obrigado. E consigo, obviamente, mas já o tinha a cumprimentar. A questão que coloca é evidente que a saúde, se nós queremos uma saúde para todos e uma saúde de qualidade, ela não se pode fazer sem haver um investimento grande, quer em recursos financeiros, quer o investimento que é necessário, obviamente, também em recursos humanos. Sendo que o investimento em saúde é um investimento com muito retorno e isso muitas vezes não é considerado. Nós temos que, e as políticas e as orientações aqui naquilo que respeita à saúde, muito, e que a senhora Eurodeputada Margarida acabou de falar, que é nos cuidados preventivos e curativos, não podemos esquecer que temos que apostar muito numa saúde integrada, na prevenção, porque se até aqui a prevenção tem sido sempre o chamado parente pobre, muitas vezes na área do investimento. Sabemos que o investimento numa área ou apostar numa prevenção vai tornar os cuidados de saúde mais sustentáveis, porque se consegue evitar ou prevenir custos acrescidos que tem a saúde. As doenças crónicas e a longevidade das pessoas, que é algo que nós temos conseguido ao longo. Perdemos o contacto com a doutora Ana Jorge, deixamos de ouvir. Doutora, não sei se me está a ouvir. Se sim, vamos tentar retomar daqui um pouquinho o contacto com a doutora. Claro. Desculpe. Estamos com problemas de ligação, deixamos de ouvir, peço desculpa. Está-me a ouvir agora? Eu estou a ouvi-lo bem. Ok, agora já voltamos a ouvir bem. Faz favor de concluir o seu raciocínio, doutora, então. O que eu estava a dizer é que se nós apostarmos e fizermos uma aposta nos cuidados de saúde de um ponto de vista geral, aportando aquilo que é necessário aos cuidados preventivos e aos cuidados curativos, nós conseguimos ter melhor saúde e a custos mais controlados. E, portanto, esta é... Estamos novamente com dificuldades em ouvi-la. Já voltarei a si, doutora. Vamos ver se conseguimos melhorar aqui a nossa ligação. Viram para o doutor, peço desculpa, também é doutor no seu métier. Dom Januário, teve a oportunidade de prefaciar o livro Salvar o SNS, escrito por João Semedo e António Arnaud, que infelizmente já não estão connosco, já não estão entre nós. O que é que aprendeu, digamos assim, para prefaciar esse livro? É mesmo preciso salvar o SNS?
Os meus cumprimentos à doutora Ana Jorge, agradeço muito a gentileza da saudação. É um prazer estar a servi-los. Eu venho aqui como cidadão, sempre pratiquei o Serviço Nacional de Saúde, sou utente do Serviço Nacional de Saúde, depois houve uma altura, infelizmente, na tragédia da Troika, eu achei, tendo possibilidades de utilizar a plataforma militar, visto como Bispo das Forças Armadas, sem eu ter méritos, recebi um posto, o qual eu, depois julgarão aquilo que eu fui, e então bati à porta do Hospital Militar. A experiência que eu tenho do Serviço Nacional de Saúde é esplêndida, do ponto de vista pessoal, e é esplêndida até pela maravilha com que ouço as pessoas. Olha, não foi mais longe ontem, num hospital aqui da cidade, ouvi um senhor que vive ali na minha rua, muito próximo do Palácio de Cristal, tem ali uma imobiliária que me dizia isto. Olha, a minha mãe foi operada ainda há tempos no Hospital de Saúde. Tomaram os americanos, tomaram os Estados Unidos, ter a beleza e a fecundidade do Serviço Nacional de Saúde, quer do ponto de vista de acolhimento, quer do ponto de vista de competência científica, quer do ponto de vista de humanidade e de jeito, e depois da abertura das pessoas. Eu sei que há muitas deficiências, eu sei que há muitos problemas, eu sei que há muitas inexatidões, mas como é que é possível, de forma gratuita, com sentido universal, e, sobretudo, com uma preparação científica ímpar. Podem julgar que eu sou exagerado, mas eu devo partilhar esse exagero porque passei longos meses, ou um ano, ou 2 anos, a ouvir ataques soeses, através de meios de comunicação social, quanto ao Serviço Nacional de Saúde. São as listas de espera, faltam médicos, isto não funciona, é uma crise terrível, isto é o caos, são as ambulâncias à porta de... É verdade. E o outro aspecto? Quer dizer, estou maravilhosamente de acordo com aquilo que a doutora Ana Jorge sugere e a senhora deputada Margarida Marques, é indiscutível. Tudo o que eu tenho estudado relativamente à matemática, que me toca muito, António Arnaud e João Semedo olharam para as pessoas. E eu ouço todos os partidos... E acha que deve ser isso que o Serviço Nacional deve fazer em primeira instância? Isso mesmo. São as pessoas. Eu vivo para as pessoas. Vamos ter cuidado com as pessoas. Olhos abertos para as pessoas. Mas as pessoas dizem, mas eu não tenho acesso. E depois eu não pude. Eu vou aqui e acolá. Eu ontem li de uma grande médica portuguesa este aspecto que até anotei do ponto de vista estatístico. Mesmo no Serviço Nacional de Saúde, em determinados momentos, em média, sendo pedidos prioritários, poderá haver uma demora. Agora vou ser otimista. Ou a senhora doutora te testemunhava este facto, que ela é experiente como clínica, sublinhava, serão 15 dias, 20 dias, um mês. Compreendo que noutros casos possa demorar 6 meses. E fazia a interrogação que eu levanto aqui. E nos privados? Que agora eu gostava de saber. Já vamos falar sobre essa parte. Muito obrigado, Sr. Bispo. Senhora doutora Ana Jorge, está-nos a ouvir? Está-me a ouvir agora? Em condições, sim? Muito bem. Muito bem, ok. Aproveitava este balanço positivo, digamos assim, enunciado aqui pelo Dom Januário Turgal Ferreira para lhe colocar uma outra questão que tem a ver com uma perplexidade colocada também esta semana pelo Sindicato Independente dos Médicos, no domingo, salvo erro, creio não estar equivocado, que dizia o seguinte, e passo a citar, os atrasos causados pela pandemia no SNS podem provocar uma catástrofe. É um exagero isto, doutora, ou não? É assim, eu acho que essa forma de expressar as preocupações com aquilo que são os atrasos que a própria pandemia nos provocou, eu acho que não é benéfico para ninguém. Penso que não vai haver nenhuma catástrofe.
há, de facto, algumas situações que foi muitos dos doentes que não tiveram acesso ou porque não se dirigiram aos serviços ou porque os serviços não foram capazes de responder atempadamente à prestação de cuidados, nomeadamente aquilo que se pensa é que muita diminuição das consultas e das avaliações periódicas de saúde levaram à não identificação precoce de determinadas situações, nomeadamente na área do cancro, que é aquilo que muitas vezes as pessoas têm receio e se preocupam. Isso é uma realidade. Há que retomar progressivamente a atividade normal dos serviços de saúde, nomeadamente dos cuidados de saúde primários, com as consultas programadas, com as consultas de vigilância, com as consultas de saúde, isto é, de doença a nível de cuidados de saúde primários e do encaminhamento para outras áreas hospitalares, no caso disso. A catástrofe, penso que não é benéfico para ninguém se nós assustarmos e criarmos o pânico, quer nos profissionais de saúde, quer na população. Doutora, mas permitem-me interrompê-la, porque assustados nós já andamos há muito tempo, porque quando nos dizem que o Sistema Nacional de Saúde não é sustentável na próxima década ou nas próximas 2 décadas, isso assusta-nos, não é? É ou não sustentável, na sua opinião? Permita-me a questão. O Serviço, eu comecei a trabalhar ainda antes do Serviço Nacional de Saúde e desde sempre se fala que o Serviço Nacional de Saúde não é sustentável, ou a preocupação. Portanto, já estamos na zona dos mitos, então. Eu acho que isto é mesmo um mito, não quer dizer que não tenham que ser tomadas medidas para o tornar mais sustentável, ou melhor, para o tornar sustentável, mas este Serviço Nacional de Saúde foi ele que nos tirou da cauda da Europa em condições de saúde, como se sabe, os indicadores de saúde, e foi a organização dos serviços. Nós temos um serviço que, do ponto de vista daquilo dos serviços que presta, em termos de custo, é dos mais baratos do sistema e mais eficiente. Portanto, não podemos esquecer isso e não podemos dar ouvido ou levar como bom os arautos da desgraça, que no fundo vêm com a contrapartida de que a solução é mudar o sistema de saúde, é mudar o nosso Serviço Nacional de Saúde para um sistema mais convencionado. O sistema convencionado é mais caro, é menos eficiente e não responde, nomeadamente, uma situação como a que nós acabamos de viver neste momento. Mas também não devemos, doutora, peço desculpa, mas também não devemos demonizar o sistema convencional, não é? Ou seja, o que faz sentido, é termos os 2 pratos da balança, mas desde que equilibrados, certo? Nós precisamos, nós, portugueses, de ter um Serviço Nacional de Saúde forte, que pode ter um serviço convencionado complementar e um serviço privado com o qual se podem estabelecer acordos e convenções ou acordos para tratar determinadas áreas em complementaridade. Neste momento, a evolução que houve ao longo dos anos, do ponto de vista do controle e da capacidade de negociação, já existe no serviço público e é disso. Voltamos a perder a ligação, estamos aqui com um problema na net. Doutora, não sei se me está a ouvir. Doutora? Vamos ter que voltar outra vez Também a mesma coisa. E é desta junção dos três componentes que compõem o sistema de saúde, mas não esquecendo que só é bom para a população portuguesa, quer a nível da prestação de cuidados, quer a nível da sua sustentabilidade, se o serviço público for suficientemente forte para poder ser ele o regulador e da defesa da saúde para todos. Muito bem, muito obrigado, doutora. Dom Januário, apesar de tudo, nós estamos no século XXI, apesar de todos estes esforços, ouvimos a doutora Ana Jorge a garantir-nos que o serviço é sustentável desde que o consigamos equilibrar, nós ainda temos cerca de 10% da população portuguesa sem médico de família. Isto também é um alerta para todos, não é? É claro que nós temos carências muito sérias, mas aquilo que eu encaro com seriedade é a vontade e a decisão. Ainda que eu, por toda a investigação que tenho feito, vou verificando que, sobretudo a partir da Troika, houve o subfinanciamento que subiu uns degraus verdadeiramente significativos, mas mesmo até 2020
Vi, por exemplo, um documento assinado por um antigo diretor-geral de saúde em que diz nós ainda não atingimos essa meta. Só que nós temos a possibilidade de intuir e raciocinar sobre o problema hoje. Olha como fazia a primeira-ministra da Nova Zelândia quando ela referia esta problemática, dizendo: mas o problema do crescimento económico, com certeza que eu aplaudo, nós temos que ir para um crescimento económico, mas eu dizia, tudo aquilo que eu investiguei faz-me concluir que o Governo tem a responsabilidade, olhando para as pessoas, de investir muito mais no Serviço Nacional de Saúde. E olhando para o futuro, e um futuro muito próximo, não pode ser apenas uma promessa que outros dizem que é propaganda. Nós temos que injetar, peço desculpa pelo verbo, temos que injetar na saúde muito mais a cordialidade e a justiça económica relativamente a estas pessoas. Mas o próprio crescimento económico por si não faz nada se não houver todo um sistema que inclua as pessoas e não as deixe fora do sistema ou atrás do próprio sistema. Isto dizia a Jacinta Ardern, olha, como a doutora Ana Jorge acaba de sublinhar. Eu estou convicto que se houver esta vontade, o PIB deve receber uma racha muito séria para este lado, porque não falta dinheiro para outros setores. Eu não quero vir aqui fazer propaganda política, que não é minha missão. Se nós arranjamos dinheiro para todos os setores, e alguns que podiam descansar um pouco, porque têm sido sempre os mesmos, eu sou de opinião que o Serviço Nacional de Saúde, onde estão as pessoas ainda desamparadas, onde há tantos problemas com gente que nunca teve a devida atenção, por muito esforço e cordialidade e abertura para elas, eu acho que tinha que haver um salto muito grande numa nova legislatura. Muito bem. Doutora, diria que esta falta de acesso, que acaba por se transformar numa iniquidade, digamos assim, no acesso à saúde por parte de milhares e de milhões de portugueses, é aqui que nós temos que colocar as fichas, se me permite o coloquialismo, no sentido de as trazer para dentro do sistema, e sim de que forma, porque, enfim, não se vê ao longo dos tempos que este número venha a baixar, de pessoas sem médico de família e com acesso, não direi sem acesso, mas com acesso mais dificultado aos cuidados primários. Eu acho que, exato, uma das preocupações nos últimos tempos, e neste momento, inclusive o programa de resiliência aponta muito por isso, é necessário continuar a reforçar ainda mais os cuidados de saúde primários para que todas as pessoas possam ter médico de família. Tem havido um esforço muito grande, e eu penso que, apesar de tudo, neste momento são 10%, que é significativo, obviamente, não quero desvalorizar isso, mas tem havido progressivamente uma forma de organização dos cuidados subprimários de maneira a poder dar acesso a todas as pessoas ao médico de família ou às equipas de família. Portanto, a saúde não se faz só com médicos e muitas vezes está focado só em médicos. Não, a saúde faz-se com equipas multidisciplinares, nomeadamente a nível dos cuidados subprimários, os médicos e os enfermeiros são os dois elementos fundamentais, mas também os outros profissionais. A saúde de proximidade, que no fundo são quer os centros de saúde ou as unidades subfamiliares ou as unidades de cuidados personalizados, o que queiramos chamar, no fundo onde estão os profissionais do primeiro atendimento, têm que também ter uma organização e um suporte no apoio domiciliário e naquilo que é a poder atingir e ir junto das pessoas que menos procuram os serviços de saúde. Esta é a preocupação que também devemos ter, porque não é só dar médico de família, que é importante a todas as pessoas, mas também saber que há pessoas que não procuram os serviços. E as pessoas que não procuram os serviços, as que nos devem preocupar, não são as que têm outra alternativa, são as que não procuram os serviços por a sua própria forma de estar na vida ou pelas populações mais vulneráveis e mais necessitadas, nem sempre são capazes de procurar os serviços de saúde adequados. E os serviços
proximidade tem que se pensar nessas pessoas que criar os grupos de risco. E isto é fundamental. Eu só queria sublinhar algo que há bocadinho foi dito para passar, que é a preparação dos profissionais de saúde. Nós temos em Portugal, em termos de preparação de profissionais de saúde, quer médicos, enfermeiros e outras áreas profissionais da saúde, da melhor formação que há, mesmo a nível europeu. E isso leva a que nós sejamos reconhecidos na comunidade, e, portanto, em Portugal e fora, e não podemos deixar de valorizar este aspecto, que é importante não só no seu reconhecimento, e as carreiras e as profissões da saúde têm que ser dignificadas e valorizadas, porque são elas que, pela sua diferenciação, são capazes de responder sempre que há problemas de saúde. Veja-se, eu volto a situar a pandemia, claro. Como é que os profissionais foram capazes de responder. Muito bem. De uma forma, todos temos que estar muito gratos, com certeza, a essa gente. Eu queria só acrescentar aqui. Sim, eu vou-lhe dirigir uma pergunta e acrescenta depois o que entender, Sr. Bispo. A doutora já tocou aqui neste ponto, mas é um ponto que eu acho que merece ser sublinhado, que é o do envelhecimento da população, porque ele coloca, de facto, uma pressão acrescida sobre o sistema. Como é que o Sr. Bispo olha para este tema? Eu olho para o sistema com uma mesma exigência. Era isso mesmo que eu ia pedir pela minha própria experiência. Se não houver uma dedicação plena, aquilo que eu gostaria para o Serviço Nacional de Saúde era uma dedicação bem exclusiva, não sei se é pedir demais, pedir uma remuneração proporcionalmente ajustada e consensual, no diálogo com outras classes, contratação de recursos humanos extremamente rápida, um investimento em equipamentos, porque, no fundo, o serviço público, com certeza, eu não tenho nenhuma atitude radical quanto aos privados, tem que haver um diálogo e tem que haver um sentido complementar, mas se o serviço público vai pagar aos privados esse dinheiro, que justamente é pago aos privados, o serviço público não poderia investir em equipamentos, por exemplo, em laboratórios de análise ao longo do país, o crescimento de funcionários. Talvez a doutora Ana Jorge nos ajude aqui um bocadinho. Doutora, é possível fazer este exercício? Isto é pedir muito, com certeza. Chamo aqui a ex-ministra, se me permite. Estou a sonhar laboratórios de análise pelo país, sim. Doutora. Eu digo pela minha experiência, criar ainda mais unidades de saúde. Não, mas eu creio que essa questão... E depois isto, como é que um rapaz está há 7 anos, formado, licenciado, apanha 7 anos, depois exige-lhe com o estágio, depois exige-lhe um currículo de investigação. Chega a uma certa altura e o Serviço Nacional de Saúde não vai conseguir selecionar para o seu âmbito rapazes e raparigas com esta competência. Por outro lado, eles passam para o outro lado, para o serviço privado ou para o estrangeiro, ou então trabalham à tarefa com salários que triplicam o Serviço Nacional de Saúde, onde há profissionais da excelência. É verdade. Deixe-me, senhora doutora, permita-me apelar aqui à qualidade de ex-ministra da Saúde, porque esta estupefacção, digamos assim, que o Sr. Bispo acaba de apontar aqui, é um bocadinho a estupefacção que corre um bocadinho entre as pessoas, não é? Porque é que o dinheiro que o Estado convenciona com os privados não há de vir para dentro do Sistema Nacional de Saúde e ser lá que nós vamos ser atendidos? Enfim, essa é uma questão sempre difícil de responder, porque isso tem as duas vertentes. Por um lado, eu acho que nós deveríamos investir e poderíamos investir muito mais nos serviços públicos, desenvolvendo e internalizando, que no fundo é isso que estão, muitos dos cuidados e muito das respostas, e nomeadamente dos meios complementares de diagnóstico. Não há neste momento capacidade instalada, de uma forma geral, no país, para fazer
poder fazer isso de imediato. Há capacidade, em alguns locais, disso já poder ser feito. Obviamente que, muitas vezes, para isso também, não só a internalização, nomeadamente meios complementares de diagnóstico, implica também ter recursos humanos dentro do sistema que o possam fazer. Não é só tecnologia, são fundamentalmente também pessoas. As pessoas, e a Dona Januária há bocadinho falou um pouquinho nisso, do ponto de vista da valorização do profissional de saúde, os técnicos ou os profissionais mais diferenciados foram aqueles que, durante estes últimos anos, os serviços, as entidades privadas, os grandes grupos, e são os grandes grupos económicos da saúde privados, não é? Neste momento, a medicina privada em Portugal não é o que era aqui há uns anos atrás, são os grupos privados que contratam médicos e médicos diferenciados. E que lhes... É muito bem pagos. Voltamos a perder o contacto, estamos aqui com algum azar. Não estamos a ouvir a senhora doutora Ana Jorge. Enfim, temos sempre aqui o senhor Bispo para... Peço desculpa. Não me está a ouvir. Agora voltamos a ouvir. Peço só que retome os últimos 20 segundos do seu raciocínio, por favor. O que estava a dizer é, nos últimos tempos, nos tempos da Troika, houve uma desvalorização da remuneração dos médicos, com baixas acentuadas nos vencimentos, e que foram, quer dos médicos, quer dos profissionais, mas dos médicos isso foi muito acentuado, uma perda significativa. Houve fuga dos profissionais mais diferenciados, ou a tempo inteiro, e deixaram os serviços públicos para estar só nos grandes grupos privados, ou a tempo parcial. E isso descapitalizou muito a capacidade do serviço público de retomar ou de poder estar, e do reconhecimento. Portanto, o reconhecimento das profissões da saúde e de reter no serviço público dos mais diferenciados terá que ser feito não com os mesmos níveis salariais, mas pelo menos melhor do que o que estão a ser neste momento, portanto uma revalorização das profissões da saúde como elementos essenciais para suster os serviços públicos, que são aqueles que garantem uma saúde para todos, de uma forma igual ou equitativa, quer dizer, quem tem acesso à saúde, aos cuidados que cada um necessita, de uma forma geral, e que isso é possível, o tal que eu há pouco dizia, com o reforço dos serviços públicos. A integração total poderá ser feita, mas tem que haver aqui, de facto, depois algum equilíbrio, e que é positivo, entre os diferentes setores. Há algumas áreas, nomeadamente algumas áreas do país, em que, pela diminuição da população, portanto, isto tem que ser enquadrado de um ponto de vista geral. Não podemos olhar a saúde como o único, fora do contexto da comunidade, embora eu defenda muito, como sabem, todo o reforço de um serviço público, de poder responder a todos, com muitas capacidade da realização, não só de atendimento dos doentes, como daquilo que se falou na área do diagnóstico e dos exames. Mas é preciso ter uma dinâmica que muitas vezes a administração pública, e agora os hospitais não são administração pública, mas os cuidados primários pertencem a isso, têm uma malha complexa de concursos, e os concursos são muito demorados, as pessoas acabam uma especialidade e são excelentes, mas levam muito tempo e desistem, e são atrativos as alternativas para outros lados. Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Doutora, muito obrigado. Sr. Bispo, estamos a terminar o tempo, ele corre rápido. Eu ainda estava aqui com sonhos mais. Muito bem, mas falará deles com certeza. Queria só colocar-lhe esta questão, ou lançar-lhe este desafio. Nós vamos ter a Cimeira Social aqui no Porto, os cuidados de saúde são um dos 20 pilares a tratar. Se tivesse a oportunidade de se dirigir a quem tem poder para decidir sobre esta matéria, qual era a mensagem que lhes deixava? Eu pedi ao Sr. Ministro das Finanças que fizesse um corte muito sério e uma distribuição com certeza equitativa. Eu pensei os multímodos problemas que nós temos, mas os problemas maiores do país são para os desamparados. Estamos próximos do 25 de Abril, hora felicíssima para o país, democracia e, sobretudo, neste grande pacote da democracia, gente que nunca teve nada da liberdade e dos direitos.
E há muita gente que ainda está quase à porta do Serviço Nacional de Saúde, quando tem médicos em todos os aspectos apetrechados dos maiores valores, competência científica, deontologia, capacidade ética, organização, uma gestão aprofundada, sustentada. Eles mesmos gostariam de ser protagonistas de uma mudança muito grande. Eu deixaria ao Dr. João Leão e o apelo ao Sr. Primeiro-Ministro, com a respeitabilidade com que eu trato as pessoas, mas sou um porta-voz, não para mim que sou utente, mas para outros. Eu estou convencido, Paulo, eu estou convencido, digo aqui, a vacinação que tem ido, como dizia o Sr. Primeiro-Ministro, um pouco a conta-gotas, não por culpa de Portugal, mas eu acho um êxito estrondoso. Eu acho um êxito estrondoso. Estamos a fazer o melhor. E ao lado do Serviço Nacional de Saúde, eu não tenho qualquer dúvida, estamos na 13ª posição no mundo, temos prestígio do ponto de vista científico, se nós falarmos em certas doenças, não as quero enumerar, certas especialidades, porque parece que vão ser deselegante com outras. Mas há hoje até, em especialistas portugueses, determinadas temáticas em que nós somos de fronteira. Top. Exatamente, somos os Cristianos Ronaldos nessa temos mesmo. bastantes nesta área da saúde. Do Cristiano graças a Deus. Forma agora. Exatamente. Doutora, terminava com esta questão que ficou-me aqui, escrevi aliás aqui, a Eurodeputada Margarida Marques falou nesta possibilidade, gostaria de ver concretizada, de uma união para a saúde. A doutora acha que isto é viável? É um sonho que eu acho que se tem que tornar realidade e que eu acho que, apesar de tudo, tem feito algumas evoluções positivas. Eu gostava imenso de falar sobre isso. A propósito desta nossa conversa, eu revi e algo foi muito significativo e que tem a ver com isso. A saúde, a nível da Comunidade Europeia, passou, ou deve ser, e esta cimeira sobre os direitos sociais, sendo ele um dos pilares, colocou a saúde como um direito e não como um bem de consumo. E aqui, até há bem pouco tempo, a Comunidade Europeia tinha a saúde numa direção-geral que era a Direção-Geral da Saúde e dos Consumidores, que tinha mais a ver com a economia do que com a saúde. E, de facto, esta mudança que se deu já em 2014, em que a Direção-Geral é da Saúde e da Segurança Alimentar, colocou, ou começou a colocar, a saúde como um direito e que de facto é por aí que nós temos que caminhar. E a Comunidade Europeia pode, e o exemplo que aconteceu agora com a pandemia, ter normas, normas no sentido das orientações, porque a saúde em cada país tem características muito diferentes, tem muito a ver com os sistemas de saúde de cada país e que têm que ser respeitados. Mas as orientações do ponto de vista da política de saúde ou das políticas de saúde, que têm que ser cada vez mais transversais e mais intersetoriais. A saúde não se faz com cuidados de saúde, não se faz com médicos, enfermeiros e terapeutas, faz-se com políticas de saúde na área da prevenção, na área do desenvolvimento da saúde, que no fundo tem a ver com a saúde em todas as políticas, o combate ao tabagismo, às alterações de comportamento, à vida mais saudável, e etc. E que isso possa ser feito com um grande investimento a nível da saúde como um bem, como um direito, e um direito social, um direito como pessoa, não é? O reconhecimento dos direitos humanos, e em que um deles é, de facto, o direito à saúde, em que todos têm que estar envolvidos. Muito bem. A comunidade pode, de facto, caminhar para esse sentido. Este investimento que a Margarida Marques anunciou, que é o maior investimento também, até do ponto de vista financeiro, global, e depois ter concretizações em cada país. E, de facto, aquilo que também é apontado é que esta cimeira leva ou vai levar a planos de ação, de intervenção e da concretização para que os 20 pilares se possam concretizar. Sociais possam ser concretizáveis em todos nós, muito para bem. uma Europa mais saudável, mais comunitária, mais
mais global. Mais humana, senhora, Mais humana, exatamente. É com este olhar humanista sobre ou humano, como quisermos, sobre um problema tão complicado como é o dos cuidados de saúde e do acesso aos cuidados de saúde, um direito fundamental para todos nós, que terminamos esta conversa improvável, e eu retomo os agradecimentos à doutora Ana Jorge por ter estado connosco. Eu posso pedir só um minuto? O minuto é muito... Ana Jorge deixa. O minuto são, eu queria deixar uma segundos. saudação à doutora Ana Jorge. Muito bem. Porque lembro os tempos difíceis de todo este problema. Lembro, isto há 20 anos, ou cerca de 20 anos, numa época difícil, ou que se apresentava como difícil, o desempenho da Ministra de Saúde da altura. Para além da rara competência, a amabilidade, a cordialidade e a elegância de maneiras, teve sempre a coragem política na defesa dos direitos da pessoa. A grande preocupação que eu tenho como utente e como homem comum da sociedade portuguesa, neste momento é a saúde mental. Sim. A saúde das crianças. Saúde mental. Dava outro programa. Temos que terminar sobre isto. Temos que terminar, mas agradeço muito. Já tivemos aqui noutras conversas improváveis este tema. Muito obrigado sobre isto. Foi um gosto enorme. Eu voltarei. Muito bem, foi um gosto enorme tê-lo aqui. Avançamos para o fecho desta nossa quarta conversa improvável, e o fecho está a cargo da eurodeputada Sara Cerdas, a quem cumprimento também e a quem peço o favor de fechar esta nossa quarta conversa improvável. Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado a todos que estão aí em casa. Muito obrigada, Paulo Ferreira. Cabe-me a mim, então, o encerramento desta quarta conversa improvável. Cumprimento a minha colega, a eurodeputada Margarida Marques, o Bispo Dom Januário e a doutora Ana Jorge por mais uma conversa interessante e improvável sobre o tema da saúde. Aqui na União Europeia, a saúde é a prestação de cuidados de saúde é uma competência de cada Estado-membro. Mas a proteção da saúde pública, que vai muito mais além da simples prestação de cuidados de saúde, é uma competência partilhada entre a União Europeia e cada país. É nesta premissa que nós pretendemos criar a tal União Europeia para a Saúde, tornar a União Europeia mais resiliente para dar resposta àqueles que são os principais desafios para a saúde e que foram aqui elencadas pelos nossos dois convidados. Aqui importa termos uma boa aposta na prevenção da doença e na promoção da saúde, tendo, como o Sr. Bispo referiu, as pessoas no seu cerne, ter uma abordagem de saúde mais holística, centrada no doente, e que tenha também uma abordagem de saúde em todas as políticas. O que é que isto significa? Que teremos que também atuar naqueles que são os determinantes sociais de saúde, os determinantes que irão determinar o estado de saúde de um indivíduo e também o estado de saúde de toda a população, nomeadamente as condições onde crescemos, onde trabalhamos, onde vivemos, se temos acesso à água potável, se temos acesso a condições de habitação dignas, se temos acesso a bons empregos que não coloquem em risco a nossa saúde, tanto física como a saúde mental, tal como aqui foi referido. A saúde mental é sim um tópico que poderia dar toda uma outra conversa improvável, mas a saúde mental tem de ter uma boa prioridade nesta nova União Europeia para a saúde que estamos a formar. Prevenção da doença, promoção da saúde, tornar os sistemas de saúde mais resilientes. Tendo sido negociadora do Programa Europeu para a Saúde, tentei e conseguimos imprimir que existam testes de stress para os sistemas de saúde, testar o nosso SNS, perceber onde estão as suas falhas para conseguir corrigi-las e para conseguirmos dar resposta às necessidades reais sentidas pelos cidadãos, pelos utentes, de forma a ter um SNS que responda aos principais desafios do presente e do futuro. Mais uma conversa improvável a preparar a Cimeira Social do Porto no próximo dia 7 e 8 de maio.